Bem, eu estou aqui no ICESP, junto com o professor Antônio Junqueira, coronel da Força Aérea Brasileira. Foi diretor-geral do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ex-comandante da Aeronáutica, oficial de segurança de voo e hoje professor aqui, como ele mesmo diz, emprestando um pouco dos conhecimentos das mais de 10 mil horas de voo a essa garotada nova que está aí. Professor Antônio Junqueira, prazer estar com o senhor aqui. Estamos fazendo um voo simulado, né? Isso. Sem som, mas estamos voando. Sobrevoando a cidade maravilhosa de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sempre Rio de Janeiro. Professor, segurança de voo, Brasil, como é que funciona isso? Como é que funciona a questão de radar? Por que a gente está fazendo essa entrevista hoje? Por causa do sumiço do voo da Malaysia Airlines, daquele 777. Mas vamos primeiro falar Brasil. Como é que está o Brasil na questão de voo? O Brasil ele tem um sistema particular de gerenciamento do fluxo aéreo. Nós funcionamos num sistema integrado em que funciona os radares da aviação militar integrados com os da aviação civil num pacote só. Parece que nos Estados Unidos é diferente, em vários outros países Na são. grande maioria dos países é diferente. Nós temos o gerenciamento de fluxo da aviação civil separado da aviação militar. Lá, especificamente no caso do acidente, não se sabe, pelo menos a imprensa não divulgou particularidades. Acredita-se que lá não seja um sistema integrado e que haja um sistema de gerenciamento de fluxo da aviação civil e da aviação militar separadamente. No Brasil, nós nunca tivemos problema do porte desse que está vendo lá na Manasa, de desaparecimento de um alvo tão grande quanto um Boeing 777. Aqui na nossa... Na nossa área, nós nunca tivemos, pelo menos não é de conhecimento. E ainda que se tivéssemos tido alguma coisa nesse sentido, com certeza o nosso sistema haveria de detectar, uma vez que hoje nós temos cobertura de praticamente todo o Brasil com os Amazônia, inclusive, A aquela Amazônia região. hoje tem uma cobertura muito boa. Depois daquele acidente da Gol, houve alguma... Porque também uma parte foi por causa disso, ou não? Não, já havia projetos de crescimento da detecção do tráfego aéreo a nível de todo o Brasil, e hoje a Amazônia tem uma cobertura muito boa. Se nos reportarmos ao ano de 89, quando o avião da Varig, o Papa VMK, desapareceu, naquela época não tínhamos um sistema que nos permitisse saber que destino teria tomado o Varig, porque certamente não foi o destino da ida a Belém, sim foi um destino diferente que, infelizmente, quando foi identificado, já havia consumado algumas vítimas. Mas hoje nós temos uma cobertura a nível de Brasil e praticamente todo o nosso território tem uma cobertura vista sob o ângulo da aviação civil e também do ângulo da aviação militar, o que nos dá uma oportunidade de permitir um controle eficiente e, em caso de sinistros, sabotagens, atos terroristas, a aviação militar também tem condição de Nós hoje, atuar. a questão, a gente falando do Brasil ainda, a questão das companhias, o Brasil hoje ele é dividido entre TAM, Gol, você tem aí a Azul chegando forte e a Avianca, né? E temos umas periféricas um tanto menores. São empresas grandes, gigantes, algumas, né, assim, de referência fora do país, inclusive. Tem companhia de bandeira, né, que a própria TAM é a companhia que assumiu, digamos assim, o papel que a Varig fazia. Isso. A gente ouve falar muita coisa. Eu não tenho hoje mais uma Transbrasil, eu não tenho uma VASP, né, que o pessoal falava da canibalização de aeronaves, entre outras coisas. O senhor trabalhou na área de segurança, de investigação, essas coisas. Nos últimos acidentes que houve no país, Gol, TAM, pode-se dizer que houve alguma falha em termos de manutenção preventiva ou de rotina, ou foram, como sempre uma sucessão de erros no acidente? A resposta já praticamente deu, né? Que você tem sempre uma sucessão de acontecimentos e que nunca vem de um fato isolado. Mas nós temos tido, ao longo da observação de todos esses acidentes, que aqueles que decorrem por falhas de manutenção, especificamente de manutenção, praticamente não temos. Temos a manutenção, ela não é um sistema perfeito, ela admite certas tolerâncias previstas em lei, aprovadas pela autoridade, e por vezes, como houve no caso, por exemplo, do acidente da TAM de 2007, em que a aviação estava num regime previsto na legislação, que permitia um tempo para que se corrigisse o problema do sistema de reversão. Então, não era um descumprimento da norma, e sim era vamos dizer, uma particularidade da norma que dizia que permitia-se, por não ser
uma coisa extremamente grave, que se ficasse até 10 dias para proceder à correção. Mas nós temos níveis de manutenção muito bons no Brasil hoje. E, sem favor algum, eu acompanhei durante muito tempo e a gente praticamente não conseguia identificar falhas de manutenção que fossem capazes de derrubar um avião. O Brasil é um país seguro para se voar? Olha, eu lhe afirmo categoricamente que sim. Muito embora não tenhamos aqui o nível que muitos países apresentam em termos de o fluxo ser mais livre, ser um fluxo menos emperrado, mas nós temos os nossos índices, são índices muito bons. Aí eu me refiro ao índice da aviação do transporte aéreo. O transporte aéreo tem um índice muito bom, comparável com os países de primeiro mundo. O que pesa um pouco é a aviação menor, a chamada aviação geral. É isso que eu ia lhe perguntar, porque no Brasil, parece que o ano passado, 2013, inclusive, houve uma queda do número de acidentes. Mas a gente vê, mas que acidente houve? Né? É isso que o senhor vai falar, não é um acidente de voo comercial. Aí nós temos que estabelecer exatamente os níveis da aviação. A aviação, transporte aéreo comercial, ele é muito monitorado, ele é muito acompanhado. Existem mecanismos que acompanham o avião no dia a dia, de modo que uma aeronave está voando e tudo que está se passando está sendo transmitido para uma estação de solo que vai gerenciando o voo o tempo todo. Então, os mecanismos de supervisão são intensos, o que não acontece com a aviação geral. São aviões de porte menor. A quantidade de aviões é maior, as áreas que voam são áreas as mais diversificadas, muitas vezes de fazendas para fazendas, e onde, por exemplo, na Amazônia, onde o controle não pode ser tão efetivo, o gerenciamento tão efetivo quanto é aqui no Sul, então acontecem aqui e acolá algumas ocorrências que decorrem da dificuldade de ter um acompanhamento para e passo, em cima, ali em tempo e hora. Nessa aviação, ainda falta muito por ser feito, inclusive a conscientização. Porque o que leva a melhor ferramenta para a prevenção de acidente é a conscientização do piloto. Pode existir 1000 regras, 1000 técnicas, 1000 procedimentos, se o piloto não for disciplinado conscientemente, ele vai levar o avião dele para uma situação de um incidente. Eu mesmo lembro meu pai foi auditor da Presidência da República e volta e meia tinha que fazer auditorias na região de Marabá e Pará, Maranhão, algumas regiões assim. Tinha cidade que o aviãozinho que eles usavam, o piloto tinha que dar rasante na pista principal da própria cidade, da praça, para o povo sair para poder pousar. Para avisar. Eu cansei de fazer isso aqui, subindo aqui para o norte, para o nordeste, em que fazia-se do campo de futebol, principalmente aos domingos, o campo de pouso, um campo de futebol. Então a gente tinha que passar para dizer, ei, dá licença um pouquinho que eu quero Tô chegando, pousar. Né? Eu já tentei pousar também em Alto Paraíso, e o Alto Paraíso, domingo à tarde, é conhecido por ser um local de estacionamento de carros, onde a juventude da cidade vai lá para aproveitar dos prazeres que a vida hoje ainda permite. Aí eu já tive condição de passar com o meu avião, alertá-los de que eu queria pousar e não resultou em nada positivo. Eles continuaram lá e eu não pude pousar. Eles estavam em outra dimensão. Estavam, exatamente, em outra dimensão, eu não conseguia pousar. Mas, Coronel, eu queria, entrando agora na questão do voo da Malaysia Airlines, né? A gente está falando de um Boeing 777, o 777, um avião de grande porte, um dos aviões mais seguros reconhecidos. Eu já voei nesse avião para algumas viagens fora e ele é assim, fenomenal, pelo menos para nós passageiros. E pelo que se fala, também para quem pilota, né? Assim, como que a gente explica um avião desse porte conseguir ter sumido do jeito que ele sumiu? Eu acrescentaria que ele tem uma aviônica embarcada também de primeiro mundo, muito moderno. O que nós vemos é o seguinte, uma aeronave quando está voando num espaço controlado por radar, sob vigilância radar, ele vai estar sempre sendo visto numa tela de um computador, de um controlador de voo, vai estar sendo visto, naturalmente, se aquela área tiver uma cobertura radar. Se as áreas não tiverem um alcance radar, evidentemente que essa informação não vale. E o radar
que dá a cobertura é o que eu costumo chamar do tipo do radar morcego, que se emite um pulso e se encontrar alguma coisa à frente volta. Esse radar primário cobre todos os tipos de alvo que por ali transitam. Igualmente se tratando de um Boeing 777, de uma envergadura muito grande. Ele está falando de um avião que carrega quase 400 passageiros. Uma aeronave de grande porte. De modo que um avião não consegue simplesmente desaparecer da tela do radar como se fosse abduzido. Isso não existe. O que pode acontecer aí são duas coisas. Haver uma falha estrutural seríssima, gravíssima, que praticamente pulverize o avião e as pequenas partes não são capazes de dar retorno para o radar. Ou essa aeronave simplesmente adota uma postura de fugir das indicações, das informações de radar. Isso é uma coisa que na aviação civil é meramente especulativo, mas que é o dia a dia da aviação militar. A aviação militar consegue sair de um território para outro, fugindo da observação do radar inimigo, voando a que a gente chama baixa altura. Puxa, mas soa esquisito um Boeing 777 voar a baixa altura, mas seria a única maneira de explicar o desaparecimento do radar. Ou por uma completa desintegração em voo. Mas ele não deixaria uma mancha de destroços quando desintegra? Exato. Na primeira situação, já descartada pelas autoridades, diga-se de passagem, mais de 20 países estão envolvidos nessa busca, não se conseguiu localizar quaisquer vestígios que pudesse ser sinalizado como oriundos do 777. Então, salvo uma ilação de que ele tenha sido abduzido, e tudo indica que ele conseguiu sair daquela rota para uma outra rota. O que se mostra hoje digno de uma especulação que já está sendo investigada pela Manasa, que é a investigação dos pilotos, pode-se deduzir que talvez uma navegação a baixa altura seria hábil para fugir de radares, e alguns radares poderiam até pego. Por exemplo, do conhecimento que alguns radares militares chegaram a detectar um alvo a baixa altura, o que seria, dentro desse plano de especulação nossa, uma rota alternativa conduzida por pessoas hábeis, que uma rota a baixa altura não pode ser feita por qualquer piloto, porque tem certas técnicas que os pilotos têm que obedecer. É o risco do stall, né? Do avião perder riscos que são inerentes da navegação a baixa altura. Por exemplo, uma sombra te dá uma informação de uma altitude errada. Você pode achar que está mais alto ou mais baixo. A velocidade alta lhe coloca num ambiente de forte propensão à colisão com aves que voam a baixa altura. Nuvens também, se movimentando, dão uma desnorteada também no piloto. Então, o voo a baixa altura é um voo que requer muita prática. A aviação militar pratica isso em inúmeras dezenas, centenas, até o piloto se tornar hábil a navegar a baixa altura. Não é simplesmente um voo a baixa altura. A Malaysia é uma boa companhia de referência mundial. Uma boa companhia, de boa referência. Não há quaisquer aspectos negativos que envolvam essa empresa. Agora, é uma área, aquela área ali, a área principalmente da China, Índia, são áreas de convulsões sociais sérias. A área da Caxemira, Tibete, entre outras coisas ali, sempre sociais envolvendo territorialidade, e haviam passageiros também que portavam passaportes falsos. Então, isso tudo leva a ilações de que não se pode descartar a possibilidade de o avião ter sido intencionalmente desviado da rota com um propósito adverso. Descobrindo o avião hoje, quanto tempo mais ou menos para começarem a sair laudos não conclusivos totalmente? Porque tem coisas que nunca vão para o túmulo. Mas quanto tempo se demora uma investigação de um acidente aéreo? Nós torcemos, eu como cidadão brasileiro e piloto, eu torço para que esse avião esteja pousado em um local qualquer e as pessoas mantidas sob refém e impossibilitadas de emitir qualquer informação. Eu torço para que estejam vivos, mas se o desfecho não foi dos melhores e o acidente realmente se concretizou, isso leva muito tempo. A caixa preta, se for localizada, já ajuda a identificar alguma coisa, mas se ele caiu no mar, se demorar mais um pouco, a caixa preta tem 30 dias para cessar definitivamente de emitir os sinais. Se essa busca demora mais de que 30 dias, começa então a apresentar um maior grau de dificuldade. Mas são investigações de longo tempo. Um avião Boeing 747
da TWA nos Estados Unidos, levou 2, 3 anos para ser concluída a investigação. Mas, dado o clamor público e a quantidade de pessoas envolvidas, é de se prever uma certa celeridade nessas A própria Boeing vai querer saber porque... A própria Boeing é a maior interessada. Será que o avião dela não apresentou alguma fragilidade? Exatamente. Embora não as evidências, mas os indícios, né, levam para uma situação de que aparentemente não houve falha da máquina, sim, na condução deliberadamente humano, né? Deliberadamente humano, exatamente. Professor, agradeço sua participação. A gente está aqui fazendo nosso voo aqui na Baía da Guanabara. Baía da Guanabara, aí, sobrevoando essa cidade maravilhosa, embora perigosa também, são dois aspectos. Mas aqui de cima é melhor. Aqui de cima tudo é uma maravilha. Tudo bonito. Tudo é maravilha. Qual é a sua mensagem para quem voa no Brasil? Eu acho que a gente pode confiar nas nossas autoridades que são responsáveis pelo controle do espaço aéreo. Agora nós estamos em franca evolução de processos de aviação. Hoje nós fazemos o voo Rio-São Paulo totalmente por satélite, abreviando consideravelmente o tempo, aumentando em muito a segurança de voo, não dependendo mais dos auxílios de solo, que eram fatores que podiam causar entraves. Então eu acho que nós estamos caminhando a passos largos aí para uma condição de plena confiança no espaço aéreo brasileiro, na capacidade do controle do espaço aéreo brasileiro como um país seguro para se voar. Então, muito obrigado, professor. E você que fica com a gente, semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto, sabendo que a Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, apesar de todos os nossos esforços, segurança, os mecanismos que a gente tem, nós temos um Deus acima de tudo que é quem nos protege. Então, até lá, um beijo no coração, que Deus te abençoe.